Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Sua esposa está viva, a pobre menina sussurra para o milionário choroso em frente ao túmulo. O céu estava nublado naquela manhã e a chuva caía suavemente sobre as sepulturas recém-cavadas no cemitério de Colinas de Westwall, Califórnia. Uma brisa leve fazia estremecer os ciprestes alinhados ao longo do corredor principal, como se também estivessem de luto pela perda de um ente querido. O aroma da terra molhada misturava-se ao dos lírios brancos, cuidadosamente dispostos ao redor do caixão, ainda meio visíveis na terra escura. O padre acabará de proferir as últimas palavras do ritual, mas seu eco parecia perdido no vazio, absorvido pelo silêncio solene que envolvia a cena como um véu de luto. Nicolau Whitmore, um magnata do mercado imobiliário acostumado a governar torres de aço e salas de reuniões, estava ali, imóvel, congelado como uma estátua. Seu terno preto sob medida estava encharcado, grudado na pele. Seus olhos, normalmente tão vivos, pareciam opacos, imersos em uma profunda tristeza que nenhuma quantia de dinheiro poderia reparar. Suas feições estavam tensas, como se cada músculo tivesse congelado no exato momento em que seu coração se partiu. Ele mal piscou, olhando para a lápide recém-gravada. Evelyn Grace Whitmore, de 1984 a 2025. Luz da minha alma, descanso eterno. Ao seu redor, a multidão havia desaparecido. Os flashes dos fotógrafos se apagaram, os murmúrios hipócritas de seus colegas de trabalho se dissiparam e os braços reconfortantes, aqueles que o seguraram sem realmente compreendê-lo, se afastaram. Não havia mais nada. Nada além de chuva, mármore e um vazio tão vasto que parecia engolir até mesmo o som de sua respiração. E ainda assim, neste silêncio quebrado apenas pelo bater da chuva, alguém estava se aproximando. A princípio ele pensou que fosse uma ilusão, mas não. Uma pequena figura se movia lentamente pela trilha de cascalho, seus passos hesitantes afundando na lama. Segurava um bicho de pelúcia velho demais para ter qualquer enchimento restante. Seu casaco, se é que se pode chamar assim, era na verdade um suéter adulto com as mangas arregaçadas. O vestido que usava pendia sobre os joelhos finos como uma toalha de mesa amassada. Seus cabelos castanhos estavam emaranhados e presos em um rabo de cavalo com um elástico azul quase frouxo. Mas o que impressionou Nicholas não foi a sua aparente miséria, nem foi o fato de uma criança estar sozinha num cemitério deserto. Não, foi o seu olhar, direto, franco, destemido. Um olhar que parecia ver além da morte, além da dor. Um olhar que carregava algo maior do que sua idade. Ela parou a poucos metros dele. A chuva continuava caindo, escorrendo pelo seu rosto sujo, sem que ela piscasse. Senhor Whitmore, ela disse com uma voz suave, mas clara. Ele deu um leve pulo. A voz dela, frágil, mas segura, perfurou a bolha de solidão em que ele se encerrará. Ele se virou lentamente atordoado ao ver aquela criança ali, em meio à desolação. Desculpe, pequena, sussurrou ele com a voz rouca. Aqui não é lugar para uma criança. Ela não respondeu de imediato. Olhou para ele com a gravidade de uma pessoa muito mais velha. Então, sem dizer uma palavra, aproximou-se novamente. Ao se aproximar, colocou delicadamente seu bicho de pelúcia no chão, como se estivesse preparando algo importante. Então, olhou para ele, com o rosto molhado, mas determinado. Sua esposa não está morta. Ela está viva. Nicholas franziu a testa, arregalando os olhos lentamente. Um arrepio percorreu sua nuca, frio e violento, como uma onda de gelo rompendo a superfície de um lago adormecido. Sentou-se lentamente com os músculos tensos, a mente oscilando entre o choque, a descrença e o medo profundo. Aquele medo incontrolável que se sente quando algo fundamental é questionado. Foi uma alucinação? Um jogo cruel? Uma piada de mau gosto feita por uma mente doentia? Ou simplesmente o delírio confuso de uma criança perdida? Ele abriu a boca para dizer a ela para ir embora, para parar de inventar essas histórias. Mas antes que uma única palavra pudesse sair de seus lábios, a garotinha falou diante dele em um tom calmo, quase solene. Ela me salvou. 2 semanas atrás. Nicholas congelou. Ela morava em um antigo armazém perto da estação de trem de North Ridge. Estava ferida. Tinha dificuldade para andar. Falava pouco, mas tinha medo. Disse que não deveria ser encontrada. Que um homem a queria morta. Cada palavra caía como uma pedra no silêncio. A chuva continuava a cair, mas Nicholas não a sentia mais. Não via nada ao seu redor além daquela criança, com seu olhar penetrante e suas palavras que perfuravam a armadura de sua dor. Ela me deu seu colar, continuou Hope. Ela me disse, fique com ele.
Não mostre a ninguém. A menos que você veja o homem com os olhos tristes. Você o reconhecerá. Ele não sorrirá mesmo se estiver cercado de flores. E ali, com um gesto lento e comedido, a menina enfiou a mão no bolso do suéter enorme. De lá, tirou uma pequena corrente de prata, presa a um medalhão em forma de coração, manchada pelo tempo e pelo mau tempo. Nicholas sentiu a respiração ficar presa na garganta. A corrente escorregou para a palma estendida da criança. Ele a encarou, incapaz de se mover, incapaz de falar. Lentamente ajoelhou-se na lama, seus joelhos afundando sem que ele percebesse. Suas mãos tremiam ao agarrar o objeto, como se fosse um pedaço de alma que lhe havia retornado após séculos. O medalhão estava amassado na lateral, mas intacto. Ele o abriu. Dentro, uma pequena foto em preto e branco. Os dois, Evelyn e ele. Sorridente jovem apaixonado. No 10º aniversário de casamento. Ele se lembrou daquele momento com dolorosa clareza. O jantar no Lago Tahoe, as velas, a risada de Evelyn. O momento em que ele colocou aquela corrente em volta do pescoço e disse: "Se algum dia nos perdermos, este coração me trará de volta para você." Seus lábios tremiam. "É impossível", ele murmura. Evelyn morreu num acidente de carro. Eu vi o carro, não havia quase nada. Identifiquei o corpo. Era ela. Era ela. Sua voz sumiu. A dúvida se insinuou em suas palavras como veneno. Mas a menina não tinha terminado. Sua voz, suave mas segura, interrompeu sua linha de pensamento. Não era ela. Ela me contou. Era outra mulher no carro. Naquela noite, a insônia envolveu Nicholas como um manto de gelo. Ele permaneceu acordado, sentado na grande poltrona de couro do escritório, com as mãos cerradas em punhos sobre os joelhos. Cada vez que fechava os olhos, o rosto de Evelyn voltava à sua mente, vívido e claro, aquele que a garotinha havia descrito. Ele se perguntou se estaria afundando na loucura. Mas bem no fundo, uma faísca ardia dentro dele, esperança. Uma pequena esperança que o impedia de desistir. Ao amanhecer, ele ligou Jack Ramsey, seu investigador particular de confiança. Esse inspetor com um passado conturbado, Jack tinha um olhar penetrante capaz de sondar almas, um faro infalível, e a reputação de um homem tenaz que nunca desistia. Nicholas explicou-lhe a situação com um tom firme sem deixar dúvidas. "Jack, eu quero que você vá para Cume Norte e vasculhe em cada armazém, cada rua, cada ocupação. Encontrem aquela garotinha, Hope. E o mais importante, encontrem minha esposa. Custe o que custar." Jack assentiu e saiu imediatamente, mergulhando na noite que desaparecia lentamente. Os dias seguintes foram uma tortura de espera. Nicholas andava de um lado para o outro em sua enorme casa, o telefone sempre ao alcance, o coração à beira da explosão. Então, 2 dias depois, seu telefone vibrou de repente. Ele o atendeu, ofegante. "Chefe, isso é loucura." Jack falou com uma urgência que ele nunca havia conhecido. Uma enfermeira de uma clínica improvisada em North Ridge confirmou que uma mulher com a mesma descrição de Evelyn passou por lá há 2 semanas. Ferida e com amnésia. Ela foi tratada às pressas, quase escondida. "E a menina?" perguntou Nicholas sem fôlego. "Hope está morando em um orfanato. Ela foi encontrada e interrogada. Ela não está mentindo. Tudo se encaixa. Juro, chefe, é real." Com o coração disparado, Nicholas pegou a estrada sem demora. Dirigiu por horas até aquele armazém dilapidado, escondido em uma área industrial abandonada, onde concreto rachado e pichações contavam histórias de desespero. A porta, uma velha chapa de metal enferrujada, rangeu quando ele a abriu. O ar estava pesado, denso de umidade e com um cheiro forte e mofado. Ele avançou cautelosamente com o coração apertado. Nas sombras, envolto em cobertores sujos, ele viu uma figura frágil. Evelyn. Ela ficou ali emaciada, abatida, marcada pelo medo e pela fadiga. Seus olhos, apesar de tudo, brilhavam com uma luz familiar, uma força silenciosa. Seus olhares se encontraram, e de repente, o mundo ao redor deles desapareceu. "Nick", ela sussurrou com a voz quebrada, mas suave. Ele se ajoelhou diante dela com lágrimas embaçando sua visão. "Eu procurei por você, procurei tanto." Sem pensar, ele a tomou nos braços, chorando como uma criança, deixando sair toda a dor e o medo acumulados. Eles permaneceram assim, ajoelhados no chão frio e duro do armazém, unidos por um milagre inesperado. Nas semanas seguintes ao reencontro milagroso de Nicholas e Evelyn, os pedaços da verdade começaram a cair, um por um, como as últimas folhas de uma árvore morta cujas raízes podres são finalmente reveladas. Evelyn, ainda frágil, falou suavemente novamente, e conforme suas memórias retornavam, uma tela escura foi revelada.
O que ela descobriu poucas semanas antes da suposta morte dele foi além de tudo que ela poderia ter imaginado. Por trás das paredes elegantes das torres Whitmore e Cole, por trás dos apertos de mão firmes e sorrisos de seus colegas, escondia-se uma vasta rede de corrupção, lavagem de dinheiro, apropriação indébita e contratos fraudulentos, um sistema que vinha enriquecendo ilegalmente os associados de Nicholas há anos. Ela havia encontrado a evidência por acaso, enquanto revisava os documentos financeiros de um projeto imobiliário no exterior. Ela hesitou, duvidou, então decidiu conversar com Nicholas sobre o assunto. Mas antes que pudesse fazê-lo, eles sabiam disso. E eles reagiram mais rápido do que ela imaginava. No dia do acidente, Evelyn ficou presa. Uma mulher parecida com ela foi colocada em seu veículo, maquiada, vestida como ela e enviada diretamente para a morte. Evelyn, por outro lado, foi agredida, ferida e abandonada nos arredores da cidade, deixada para morrer. Mas ela sobreviveu. Com um instinto de sobrevivência quase animal, ela fugiu para as ruas, fugindo de seus perseguidores, escondendo-se em passagens subterrâneas, canteiros de obras abandonados, prédios desertos. Ela não tinha mais nome, nem documentos, nem voz. O mundo inteiro acreditava que ela estava morta, até que ela cruze ter esperança. Esta pequena menina errante, também invisível para o mundo, vivia nas sombras das grandes cidades. Fora ela quem a encontrara certa noite, deitada atrás de um container, trêmula e inconsciente. Hope não fugira. Cobrira-a com um casaco velho roubado de uma lixeira. E durante dias compartilhara com ela suas parcas refeições, ajudara-a a caminhar, protegendo-a da rua e do frio. Evelyn, grata, fizera de tudo para lhe deixar uma mensagem. Este colar e as palavras enigmáticas destinadas a Nicholas. Quando a verdade veio à tona, um terremoto mediático abalou a alta sociedade californiana. Investigações foram iniciadas. Buscas foram realizadas nos escritórios da Whitmore e Cole. 2 sócios foram presos e um terceiro tentou fugir do país. Nicholas, consternado, cooperou integralmente com as autoridades, determinado a limpar seu nome e virar a página de uma vez por todas. Mas no meio dessa turbulência, um raio de luz persistiu, esperança. Nicholas e Evelyn a acolheram em sua casa desde o início, mas logo se tornou mais do que um simples ato de gratidão. Esta criança viva, lúcida e cheia de compaixão, apesar de seu passado doloroso, havia forjado um novo vínculo entre eles, forte e indestrutível. Ela havia despertado em Nicholas um amor que ele nem suspeitava ser capaz de ter, o de um pai. Alguns meses depois, eles iniciaram o processo de adoção. O dia da audiência, Evelyn usava um vestido branco simples com o cabelo preso. Hope, por outro lado, usava um vestido azul celeste, presenteado por Nicholas, com um pequeno broche em forma de coração que ele fizera para ela, idêntico ao medalhão que ela outrora protegera. Diante dos jornalistas reunidos do lado de fora do tribunal, Evelyn falou com a voz clara e os olhos brilhando. Esta criança não só me salvou, ela também salvou meu marido, restaurando sua fé, e me devolveu a vida. Ela não é uma criança pobre. Ela é um anjo que foi ignorado por muito tempo. A multidão se emocionou. Câmeras filmaram a cena em que Hope timidamente entrelaçou a mão na de Evelyn e depois na de Nicholas, formando esta nova família nascida do caos e do milagre. Nicholas, por sua vez, anunciou sua aposentadoria definitiva dos negócios logo depois. Vendeu sua participação na empresa, libertando-se de todos os laços com um mundo no qual não se reconhecia mais. A Fundação Hope Whitmore, uma organização inteiramente dedicada a crianças de rua, órfãos e jovens invisíveis que vivem à margem da sociedade. Ele dedicou sua fortuna, seu tempo e sua energia a isso. Era visto em campo nas ruas visitando lares, apertando a mão daqueles que normalmente eram evitados. E em cada entrevista e em cada conferência ele repetia: uma garotinha sem nome nem lar me devolveu o amor, a verdade e minha esposa. Não preciso mais de riquezas. Apenas para honrar este milagre. Anos depois, Hope Whitmore, agora uma jovem elegante, radiante e confiante, subiu ao palco de um grande anfiteatro em Genebra, em uma conferência global sobre pobreza infantil. À sua frente estavam chefes de Estado, filantropos, líderes de ONGs e crianças de todo o mundo. Câmeras transmitiram o evento ao vivo. Vestida com um terno sóbrio nas cores da fundação que agora liderava, Hope falou com uma voz calma, mas firme, tingida de emoção sincera. Quando eu era pequena, disse ela, eu tinha fome. Frio. Ninguém olhava para mim. As pessoas passavam por mim como se eu não existisse. Diziam que eu não valia nada, que minha vida nunca mudaria. Ela fez uma pausa, observando a plateia. Um silêncio respeitoso se instalou.
Mas um dia, vi um homem em lágrimas, destroçado, dominado pela dor. Ele não me viu, não de verdade. Ele pensou que tinha perdido tudo. E no entanto, naquele dia, ousei falar com ele. Apenas algumas palavras. E naquele dia, sem saber, mudei meu destino. E o dele. Murmúrios de emoção percorreram a sala. Os olhos de alguns delegados se encheram de lágrimas. As câmeras então focalizaram um casal sentado na primeira fila. Nicholas e Evelyn Whitmore. Ele, outrora um poderoso magnata dos negócios, agora um humilde patrono com um olhar sereno. Ela, forte e gentil, cuja luz parecia irradiar por todos os cantos da sala. Eles deram as mãos, os olhos fixos na filha amada. Lágrimas escorriam livremente por seus rostos. A esperança continuou. Ele não apenas me ouviu. Ele acreditou em mim. Ele me acolheu. Ele me protegeu. E graças a ele pude crescer, aprender e sonhar. Hoje estou aqui não porque fui salva, mas porque fui reconhecida. Porque me foi dada uma voz. Ela se inclinou levemente em direção ao microfone. A todas as crianças que são ignoradas eu digo isto: vocês não são invisíveis. Vocês são tesouros escondidos. E a todos os adultos aqui, ouçam-nas. Olhem para elas. Um olhar pode mudar tudo. Aplausos estrondosos irromperam. As pessoas se levantaram. O nome de Hope Whitmore tornou-se um símbolo global de esperança e resiliência naquele dia. Nicholas abraçou Evelyn e sussurrou: ela é o nosso maior patrimônio. E Evelyn respondeu comovida: nosso milagre vivo.